Olá, turma! Muito boa tarde! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, vamos tratar sobre o mundo bipolar. E quando se fala, turma, do mundo bipolar, naturalmente vamos falar sobre ela, a Guerra Fria. E o nosso episódio vamos entender o mundo bipolar e a Guerra Fria. Professor, Guerra Fria, por que este termo? Quando foi que começou essa história? Quando terminou? As suas características? Por que o mundo todo foi influenciado? Por que também deste termo Guerra Fria? Bom, para entendê-la, sabemos que ela ocorreu entre duas grandes potências e os seus aliados. No caso, os Estados Unidos da América e a porque não existe mais, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ex-soviéticas e os Estados Unidos da América. E para entender, boa tarde, Rosário, Érica Fernanda, Givanésia, Sena, boa tarde também. Givanésia está aí, a turma de Isaías Coelho, um abraço a todos dessa terra maravilhosa. Bom, turma, galerinha que está chegando agora na aula, nós estamos falando sobre o mundo bipolar e a Guerra Fria. Nesse contexto, no dia 25 de dezembro de 91, a icônica bandeira vermelha, com a foice e o martelo da União Soviética, tremulou pela última vez no alto do Kremlin, a sede do governo. Professor, você está falando da União Soviética, que foi uma das potências que participou da Guerra Fria. O termo Guerra Fria, olha o termo, quero começar a falar de Guerra Fria. Guerra, naturalmente, porque foi guerra, porque foi naturalmente um conflito. Guerra, porque foi naturalmente um conflito. Ok. Por que o termo fria, professor? Fria, porque ele gerou tensão, apreensão. Ele gerou preocupação, nervosismo. Esse termo fria, você faz aí uma alusão, turma, ao boa tarde, Pantera. Esse termo fria, você faz uma alusão ao frio na barriga. Quando se usa essa expressão, rapaz, fiquei com frio na barriga, é porque você ficou muito nervoso, muito amedrontado. E realmente, gente, nesse conflito, esse termo frio ele é bem apropriado, porque o mundo inteiro ficou muito amedrontado, preocupado com esse conflito. Por quê? Porque estávamos diante, naquela época, de duas superpotências armadas. Potências essas, os Estados Unidos e a ex-União Soviética, que poderiam destruir o mundo, gente. Cada uma poderia destruir o mundo com suas armas e bombas dezenas de vezes. Aí você imagina. Se o conflito tivesse estourado, eu até faço uma alusão engraçada, seria como se tivéssemos um tiroteio entre duas pessoas dentro do elevador. Já imaginou? Duas pessoas atirando uma na outra dentro do elevador? Não teria escapatória para nenhum dos dois, pois essas duas potências, se começasse uma guerra entre elas, como dizem os historiadores, não haveria nem vencedores e nem vencidos, porque os dois destruiriam o planeta Terra. E é justamente por essa ameaça que os dois proporcionaram, gerando um medo mundial, que ela foi chamada de Guerra Fria. Arnaldo Carvalho, Aline Souza, todo mundo ligado aí pelas ondas, sejam bem-vindos. Mas, professor, vamos fazer uma estrutura sobre o conflito famoso, conhecido na história como o período
da Guerra Fria. Meus amigos, Guerra Fria. Esse período, gente, esse conflito, ele vai durar de 1945 até 1991. 1945, o que ocorrera? O fim da Segunda Grande Guerra, ou Guerra Mundial. E em 1991 nós vamos ter um outro fim. Só que agora é o fim da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, professor, ele vai começar com o fim da guerra, Segunda Guerra, e o fim da União Soviética em 91. Bom, esse conflito, gente, ele, como eu falei anteriormente a vocês, foi um conflito que ocorrera entre duas superpotências. Os Estados Unidos e seus aliados versus a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No caso dos Estados Unidos da América, eles eram ditos de economia capitalista. Capitalista. E a ex-União Soviética e os seus aliados eram países de economia socialistas. Eles eram socialistas. Beleza. O capitalismo, gente, tem como principal motor o mercado, o capital. Os socialistas tinham como principal motor o Estado. O poder público, o Estado, era quem comandava a economia. Nos capitalistas, e ainda hoje é assim, quem comanda a economia é o próprio mercado. No socialismo, quem comanda a economia é o Estado, o poder público, o governo. Bom, por aí você tira que eram dois inimigos, dois adversários que muito difícil de se unirem, de se aliarem. Por quê? Porque não tem como um Estado ser controlador da economia ou não ser controlador da economia. Não dá, gente. É isso que eu quero falar para vocês, Rafaela, Arnaldo, Aline, Pantera, Juliana, Glória, galerinha que está participando da aula aí. Eu quero falar para vocês que não dá para um país ser ao mesmo tempo capitalista e socialista plenamente. Porque são ideologias, regimes de governo, políticas, comércio, relações totalmente diferentes. É por isso, por esse antagonismo, ou seja, totalmente adverso, totalmente diferentes, que não dava para ter a paz entre os dois. Não dava para ter uma união dos dois. Eram diferentes demais. Totalmente opostos. Por isso, a paz, nessa época, ela era impossível. Mas a guerra, ela era improvável. Essa frase, paz impossível e guerra improvável, não é minha. Não é minha. É de um grande geógrafo, Cláudio de Santini, que também é historiador, disse na época, paz impossível, guerra improvável. A paz era impossível porque eram inimigos antagônicos, totalmente opostos. A guerra era improvável, vocês já sabem. Porque se eles entrassem em conflito, o mundo inteiro ia ser destruído. Era o que muitos também chamavam geopolítico na época, que nós vivíamos a época da paz armada. Olha essa frase, a paz armada. Muitos até diziam que os superarmamentos, as forças armadas que os dois tinham, era o que garantia a paz. Parece contraditório, né, gente? Duas superpotências armadas até o dente, e isso garantia a paz? Isso tem sentido, porque se eu sei que o meu inimigo é tão ou quase tão armado quanto eu, e que se eu entrar em guerra com ele não teremos vencedores e nem vencidos, isso vai, de certa forma, garantir a paz, turma. Vai garantir a paz. E é nesse sentido que os dois, eles se respeitavam de certa forma.
Aí você me pergunta, não teve guerra, não teve conflito? Teve, nós tivemos guerras. Mas vamos para as leituras. Olha só. A Guerra Fria, a União Soviética surgiu em 22, após um longo período do processo revolucionário iniciado em 1917, que sepultou a monarquia russa, o czarismo, e deu origem à primeira nação comunista do mundo. Aqui você tem imagem de líderes à época que fizeram uma revolução, que eles consideraram como Revolução Bolchevique. Isso eu estou falando da Rússia, galera, que vai virar, junto com outras repúblicas, a União Soviética. Na realidade, em 1917, houve a Revolução Bolchevique e o fim da monarquia russa. Os monarcas, os reis da Rússia, eram os czares. E eles deixaram de existir, ou seja, a Revolução Bolchevique, ela derrubou a monarquia russa, fazendo com que surja a revolução, que eles chamaram de a Revolução do Proletariado. E nessa Revolução do Proletariado, a monarquia cai, e aí nós temos a formação de 15 repúblicas. E da união, olha só, turma, da união de 15 países, vamos chamar assim, 15 países simplesmente se unem, esses 15 países, e dão origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, professor. E aí nasce a União Soviética. Nasce a União... Professor, peraí, repete aí, por favor. O que era a União Soviética, porque não existe mais, era um país, uma grande nação que era formada pela união de 15 países. A partir de 1922, ou seja, a União Soviética, turma, oficialmente ela vai durar de 1922 até 1991. Se ela tivesse ido até 92, eu teria 70 anos, não é isso? Isso, quase um século, né? Quase um século de revolução. 69 anos de duração da União Soviética. Marcelo, só uma pergunta, diga lá. A partir de 91, foi o que aconteceu com ela? Ela se dissolveu de novo nesses 15 países. Os 15 se uniram em 22, formaram a União Soviética. Em 91, os 15 se separaram. E aí cada país ficou independente. Uzbequistão, Azerbaijão, Tajiquistão, Turcomenistão, a Geórgia, a Ucrânia, lá do conflito de hoje, fazia parte também. A Lituânia, a Letônia, a Estônia, olha, já estou quase nos 15. Como também a Rússia, que era a maior de todas. A Rússia de hoje, do Vladimir Putin, a Rússia era a maior das potências que formavam, junto com as 14, a União Soviética. E aí, gente, de um lado, Estados Unidos, e do outro lado, essa potência, a União Soviética. Bom, o conflito. Quando eu falo conflito, eu estou me referindo ao conflito da Guerra Fria. Olha só, quando se fala do conflito, se fala do conflito da Guerra Fria. Esse conflito, gente, ele era um conflito econômico. Econômico? Claro, gente, eu acabei de falar que nós tínhamos duas economias. A capitalista, que prevaleceu hoje, capitalista, e a economia socialista. Vamos lá? A economia capitalista, turma, é a economia de mercado, que é a que vivemos. No Brasil. A economia capitalista, quem comanda é o mercado. A livre concorrência. Ela busca o lucro. Nela nós temos as classes sociais, o proletariado, que são os trabalhadores, e a burguesia, que são os patrões, E aí, no capitalismo, eu tenho uma livre concorrência, as empresas têm liberdade para comprar as outras, os bancos são privados, a maior parte das empresas são de empresários e não do governo. É o capitalismo, turma. Olha para o teu país. No socialismo, não. Todas as empresas, bens de produção, pertencem ao governo. As empresas são estatais. Tamires, seja bem-vinda. Estamos falando da Guerra Fria.
Na economia socialista, ela era estatal. O Estado comandava, era o senhor da produção, controlador e dono das empresas, o Estado, o poder público. As empresas todas, no socialismo, eram públicas. Empresas públicas. Então, é um conflito entre países de economia capitalista contra países de economia socialista. Também é considerado um conflito ideológico. Ideológico. Quando eu digo o conflito ideológico, porque nós temos de um lado o liberalismo capitalista, de Adam Smith, o liberalismo, versus o totalitarismo. Olha a Guerra Fria aí, gente. Totalitarismo. Totalitarismo. Liberalismo, porque a ideologia liberal é que o homem tem a liberdade de produzir, de pensar. No liberalismo, nós temos a liberdade das empresas, da economia. No liberalismo, o homem é fruto do seu trabalho e a capacidade de produzir, de acumular riqueza. O homem é a sua liberdade do acúmulo de riqueza. A riqueza das nações. Já no totalitarismo, não. O Estado é o provedor, controlador, difusor das ideias. E a sociedade é apenas para servir a esse Estado. No totalitarismo, o Estado manda absoluto. No totalitarismo, o controle das empresas, das relações econômicas, produtivas, do sistema financeiro, são todos eles controlados pelo Estado. O Estado ele tem um domínio sobre todos os setores da economia. O Estado tem um domínio sobre as empresas. O Estado tem um domínio sobre a imprensa, a mídia. O Estado ele tem um domínio sobre as relações internacionais do país. Como o Estado no socialismo tem todo esse domínio, é por isso que nós chamamos de ideologia do totalitarismo. O Estado total. O Estado total. Gente. E o conflito também, gente, foi um conflito armado. Aí entra a questão da guerra. Porque nós tínhamos dois grandes exércitos. Dois grandes exércitos. Dois grandes exércitos. Os Estados Unidos e seus aliados criaram um grande exército chamado de OTAN. Eles também criaram a OTASE, criaram o ANZUS, mas a principal organização militar da Guerra Fria capitalista era a OTAN. OTAN quer dizer Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tratado do Atlântico Norte. A OTAN, turma, ela era composta pelos países da Europa Ocidental e pelos Estados Unidos e Canadá. A OTAN ainda é, porque mesmo com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, a OTAN ainda existe. A OTAN ela existe para manter ainda a preocupação com a Rússia, a China e outras potências. Na realidade, a OTAN é um dos motivos da guerra da Ucrânia que está acontecendo agora lá naquele país. Porque quando o governo ucraniano resolveu entrar na OTAN, ou aderir à OTAN, a Rússia não aceitou, e foi o estopim da guerra envolvendo o Vladimir Putin, a Rússia e a Ucrânia. Bom, a OTAN, na época, era uma organização militar muito forte, que armava-se, que montava-se, estruturava-se para combater qualquer invasão dos socialistas. Professor, qual era o exército socialista? A Rússia, a União Soviética, que existia, vamos dizer assim, com seus aliados, ela criou o chamado Pacto de Varsóvia. Olha o nome aí, Pacto de Varsóvia. Varsóvia é a capital da Polônia, né, turma? E foi justamente nesse país, na Polônia, que os soviéticos, junto com aliados,
criaram esse grande exército, o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia foi a partir dele que os socialistas se armaram, se estruturaram, se prepararam, né? Então, professor, o conflito não era só armado, mas armado é a OTAN de um lado, capitalista, e o Pacto de Varsóvia do outro lado, socialista. Ideológico, porque eu tinha os ideais liberais, tenho ainda hoje. Os ideais liberais do liberalismo clássico, do neoliberalismo, as empresas privadas, as relações, a privatização, o Estado mínimo na economia. Já no totalitarismo é o Estado máximo, controlador da economia. É diferente, galera, é muito diferente. Beleza. Mas também eu posso citar para vocês que esse conflito também foi um conflito tecnológico. Por que tecnológico? Olha, gente, porque essas duas potências, turma, investiram pesado em tecnologia. Principalmente tecnologia bélica e espacial. Bélica, porque eles investiram pesado na produção de mísseis, ogivas, bombas e tanques e aviões e helicópteros e tudo que é artefato de guerra. Investiram bilhares e bilhares em armamentos, bombas, ogivas e tão tal que desenvolveram armamentos muito fortes. Para você ter uma ideia, quando um inaugurava, divulgava o surgimento de uma arma, uma bomba, um míssil, um avião supersônico, o outro dava a resposta fazendo o lançamento também de um outro artefato de guerra. Era assim, na hora que um desenvolvia uma tecnologia de guerra, outro já dava a resposta e vice-versa. Era um verdadeiro conflito tecnológico. E nesse conflito tecnológico, eles foram se armando, se estruturando, montando grandes exércitos, poder de fogo inimaginável. Mas essa tecnologia, turma, não ocorria somente nos armamentos que eles usavam. Não. Corrida espacial. Então, nós temos a questão dos armamentos, como também na questão espacial. Gente, isso aqui foi uma coisa muito interessante. Os soviéticos lançaram o primeiro foguete. Os Estados Unidos lançaram dele. Os soviéticos colocaram pela primeira vez o homem em órbita. O homem fora do espaço. Os Estados Unidos também depois colocaram o homem no espaço. Os soviéticos lançaram os satélites. Os Estados Unidos lançam seus satélites. Aí os Estados Unidos ganham a dianteira quando eles, 1969, o homem pisa na Lua. E aí, a primeira viagem espacial à Lua. Pousam lá. E olha, vocês lembram das imagens? É esmagadoramente divulgado no mundo inteiro, né? Essa imagem de 1969 do homem na Lua, né? E a primeira coisa, quando eles descem, né? Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Foi dito lá, né? Yuri Gagarin. Aí ele olha para a Lua, lá na Lua ele olha para a Terra e coloca um dedo, e com o dedo a Terra some da sua imagem, né? Porque ele está lá na Lua, olhando para a Terra. Ele olha para a Terra e bota um dedo. Aí ele diz, como somos pequenos, né? Na realidade, turma. E aí, quando os Estados Unidos chegam lá, eles... Primeira coisa que mostram na imagem é a bandeira americana. Eles fincam a bandeira americana em solo lunar. Qual é o significado disso? Dizem que a bandeira... Dizem não, a bandeira está lá ainda hoje. E aí, turma, essa coisa de fincar a bandeira americana, isso aí é para mostrar poder, né? Para mostrar quem está na dianteira, né?
no período da Guerra Fria. Então, gente, a Guerra Fria não foi só armamento, não foi só duas potências que disputaram através de armamentos. Não, foi não. Envolve a economia, que era diferente, oposta. As ideologias de poder diferente. Os exércitos que existiam, a OTAN, o Pacto de Varsóvia, que se ameaçaram. E a tecnologia desses próprios armamentos, como também a tecnologia espacial. E tudo isso, turma, contribui para um conflito completo. Um conflito que, por essas variáveis, esses aspectos, esse conflito ele teve uma repercussão mundial. Vamos lá, acompanha a leitura. A segunda metade da década de 80, o sentimento de insatisfação por parte da população atingiu a União Soviética. E com isso foi necessária a implantação de inúmeras reformas e território. Porque, na realidade, turma, os soviéticos, a União Soviética era essa superpotência socialista que, de certa forma, era controlada pela Rússia. Como eu disse anteriormente, gente, a União Soviética ela era composta por 15 repúblicas. 15. E dessas 15, a maior de todas era a Rússia. A mãe Rússia, como era chamada. Porque a mãe Rússia ajudava e polarizava as outras 14 repúblicas da União Soviética. É por isso que quando a Rússia deixou de existir em 91, aliás, quando a Rússia entra em crise, não é que a Rússia deixe de existir. A Rússia, ela entra em crise, a partir daí nós vamos viver o colapso da Guerra Fria. Mas, gente, professor, eu queria saber de você como foi a Guerra Fria no mundo. Bom, a Guerra Fria, gente, ela vai se materializar a Guerra Fria no mundo. A Guerra Fria no mundo. Ó, na Europa, ela repercutiu muito, gente. Na Europa, nós tivemos a divisão do continente e da Alemanha. Olha só, da Alemanha. Vamos lá. Porque, na realidade, a gente tem que voltar um pouco no tempo para entender o que aconteceu antes da Guerra Fria. Vocês acreditam que a União Soviética e Estados Unidos se aliaram na época da Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos e União Soviética se aliaram para derrotar Hitler, a Alemanha nazista. Gente, os Estados Unidos e a União Soviética se prepararam em aliança militar para derrotar os nazistas. Do lado oeste da Europa, os Estados Unidos atacavam, libertando os países. E do lado leste, os soviéticos atacavam também. E aí o Hitler, o exército alemão, teve que ser dividido. Uma parte do exército alemão guerreava com os Estados Unidos e aliados, e da outra parte do exército alemão de Hitler tinha que lutar contra os soviéticos. E essa divisão não foi boa para o exército alemão, porque um exército, quando se divide, turma, ele naturalmente tende a se enfraquecer. E aí isso vai gerar uma divisão do mundo. E essa divisão ela vai repercutir no fim da guerra. Mas quando termina, gente, a Guerra Fria, a Segunda Guerra, aí os Estados Unidos, terminou a Segunda Guerra, os Estados Unidos e a União Soviética vão reivindicar os seus territórios, as suas influências. E o palco principal, inicial da Guerra Fria foi a Alemanha. Bora lá para a Alemanha? Bora. Porque a Alemanha, gente, ela foi derrotada
Hitler morreu. Os nazistas acabaram. E quando a Alemanha perde a guerra, ela vai ser ocupada por tropas americanas e soviéticas. Olha só, a Alemanha perdendo a guerra é ocupada por tropas da União Soviética e dos Estados Unidos. Olha o que vai acontecer. A Alemanha vai começar a se dividir. Porque, meus amigos, não tinha como, já falei no início da aula, um país ser capitalista e socialista ao mesmo tempo. Ou ele é um ou ele é outro. Aí foi o que aconteceu. O lado leste da Alemanha, a ocupação soviética socialista. O lado oeste da Alemanha, a ocupação dos Estados Unidos capitalista. Ora, como é que pode um país de um lado capitalista e do outro lado desse país o socialismo? Não tinha como, turma, não tinha. Não tinha. Aí, por acordos e acordo, quando dá em 1949, atenção turma, 1949, nós vamos ter a divisão da Alemanha em dois países. A toda poderosa Alemanha nazista, derrotada, recebeu a ocupação de exército soviético e americano, acabou sendo dividida. Aí nascem dois países, na realidade, duas Alemanhas. A Alemanha capitalista ficou conhecida como República Federativa da Alemanha. Olha o nome, República Federativa da Alemanha. A capital era Bonn. A Alemanha capitalista era federativa. E a outra Alemanha, gente, era República Democrática da Alemanha. A República Democrática da Alemanha, a capital era Berlim, que ainda hoje é Berlim. E aí eu tive a divisão das Alemanhas. Professor, mas ainda hoje a Alemanha... Não, meus amigos, não. Essa divisão, turma, ela vai durar até 1961. Não, me emocionei. 1990, meus amigos. 1990. 89, cai o Muro de Berlim. E em 90 a Alemanha se unifica. 90. Então foi de 49 a 90. As duas Alemanhas existiram. E qual era a principal cidade da Alemanha? Berlim. E Berlim foi ocupada por dois exércitos. E aí, gente, Berlim acabou sendo dividida em duas cidades. A Berlim Oriental e a Berlim Ocidental. A Berlim Oriental era a capital da Alemanha socialista. E a Berlim Ocidental, olha a curiosidade, era apenas uma cidade da Alemanha. Diabo é isso, professor? É como se eu pegasse Teresina, dividisse em duas partes. Olha essa historinha. Dividisse Teresina em duas partes, e uma banda fosse capital de um país, e outra banda fosse apenas uma cidade de outro país. Ei, confusão danada, professor. Quer dizer que Berlim era dividida em duas. Isso. A Berlim Oriental, capital da Alemanha socialista. E a outra banda da cidade, Berlim Ocidental, apenas uma cidade da Alemanha capitalista. A Oriental era a capital da socialista e a banda Ocidental de Berlim, uma cidade do outro país. Meu Deus do céu, já imaginou uma cidade, uma banda sendo capital de um país, outra banda cidade de outro país. Foi o que aconteceu, turma. E aí, gente, começou a migração de pessoas do lado socialista. Eu estou falando de Berlim. Lá dentro da cidade de Berlim, atenção, gente, dentro da cidade de Berlim, as pessoas começaram a sair do lado socialista para morar no lado capitalista. Tinha mais emprego. Aí os soviéticos, que diabo é isso aí, rapaz? Não, os trabalhadores estão saindo do lado oriental da cidade
indo para o lado ocidental. Que frege é esse? Não, tá errado isso aí. Mas o que a gente pode fazer, rapaz? Uma banda da cidade é a nossa capital e outra banda é a cidade dos outros. Capitalista. Aí eles estão saindo do nosso lado, indo para o outro lado da cidade, porque lá é capitalista. E por que esses trabalhadores estão indo lá para o lado capitalista da cidade? Emprego, moço. Ah, tá bom. Pois está proíbe aí, proíbe, não pode mais não. Quem morar do lado socialista não pode migrar para o lado capitalista. Onde é que você mora? Do lado socialista, fique lá. Só que não adiantou só proibir, né? Chamado proibição, né? Eles continuaram indo. Aí os soviéticos, através lá da Alemanha Oriental, disse, não, temos que dar um jeito de barrar a migração para o lado capitalista da cidade. O que foi que eles fizeram? Construíram um muro. Dentro da cidade de Berlim, um muro que corta a cidade todinha. Por isso que é chamado de Muro de Berlim. Muro, esse sim, foi construído em 61. Muro de Berlim. Ah, Marcelo, o famoso Muro de Berlim, que não tem mais não ele. O famoso Muro de Berlim foi construído, lógico, dentro da cidade de Berlim, para separar duas cidades. Para barrar a migração dentro da cidade. Para proibir os alemães socialistas, do lado socialista, de migrarem para o lado capitalista. Quem foi que construiu esse muro de Berlim? Os socialistas. Lá da Alemanha, socialista. Rapaz, isso aí deu uma confusão tão grande. Lá nas Nações Unidas, na ONU, né? Os Estados Unidos e seus aliados criticaram. Olha aí o que eles estão fazendo, um muro, para proibir o povo de migrar. Isso é uma vergonha. Aí começou a discussão. Mas o muro foi feito. Gente, depois do... Olha só a curiosidade aí. Depois desse muro, que separava a Berlim Oriental, socialista, da Berlim Ocidental, capitalista. Depois da construção desse muro, as pessoas, turma, não podiam passar para o outro lado. Não podiam. Só com restrita autorização. E olha lá, era raríssimo. E o mais interessante, turma, que quando o muro foi construído, as pessoas, os parentes, um de um lado e outro do outro, não podiam mais se ver. Tu já imaginou, gente? Tu tem um parente que mora de um lado da cidade e outro que mora do outro lado. E aí foi feito um muro, de repente, não, pode mais não. Mas meu parente mora lá, eu quero ver. Ver o quê? Não vai ver nada não, fico bem. Aí eles proibiram a migração. Isso é a Guerra Fria. Na Europa. Na Ásia. Na Ásia nós tivemos conflitos como a Guerra do Vietnã. Nós tivemos também... Olha outro país que vai ser dividido. Nós tivemos a divisão da Coreia. Entre outros conflitos. Meus amigos, o Vietnã também foi ocupado pelos soviéticos e americanos. Os Estados Unidos resolveram dividir, aí já foi os Estados Unidos, resolveram dividir o Vietnã. Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Foi o que aconteceu? Estourou a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos foram para a guerra. Os Estados Unidos entraram na guerra do Vietnã para derrubar o governo socialista do Vietnã. Só que a União Soviética não mandou soldados, mas mandou armamentos, dinheiro. Presta atenção, olha o respeito mútuo. Porque na hora que estourou a guerra do Vietnã, os americanos foram com tropas
soldados. Os soviéticos, não, se a gente for com soldado, vai estourar a guerra mundial. Nós não vamos com soldado, mas vamos mandar para aí os de lá, bombas, ogivas e mísseis e tanques e helicópteros. Aí, gente, o Vietnã, com apoio da União Soviética, conseguiu expulsar os Estados Unidos da guerra. Marcelo de Deus. Quer dizer que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã. Tivemos outros motivos, como também a sociedade americana, que era contra aquela guerra e os ideais da época. Coreia. Do mesmo jeito da Alemanha, as Coreias surgiram. A Coreia foi dividida. Foi dividida por um paralelo chamado 38. Aí surge a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte, capital Pyongyang. E a Coreia do Sul, capital Seul. E ainda hoje é dividida. A Coreia do Norte, socialista, lá do Kim Jong, socialista, a Coreia do Norte. E a Coreia do Sul, capitalista. Gente, nós também tivemos, por exemplo, a guerra do Afeganistão. Aí já foi o contrário da do Vietnã. Quem mandou tropa para o Afeganistão? Aí já foram os soviéticos. E o que os Estados Unidos mandaram? Bombas, ogivas e tanques para apoiar os afegãos. Engraçado, né, professor? Quando um ia, a outra potência não ia. Lá no Vietnã, quem foi com tropa? Estados Unidos. Quem apoiou com bombas, armamentos? União Soviética. Afeganistão, aí é o contrário. Quem foi? A União Soviética conquistar o Afeganistão. E os Estados Unidos? Bombas, ogivas e mísseis e tanques. Foi o que aconteceu? Aí foram os soviéticos que perderam a guerra. Os soviéticos foram expulsos do Afeganistão. Então tivemos muitos conflitos e divisão de países na Ásia. E aí eu posso citar também nas Américas e África. Como foi a Guerra Fria? Nas Américas e África. Olha, meus amigos, se eu falo da América, eu estou me referindo ao Brasil, que está aqui na América do Sul. E o Brasil, turma? Olha, turma, o Brasil, assim como os países da América Latina e da África, assim como eles, nós, o Brasil, nós vamos viver a Guerra Fria, gente, a partir da criação de ditaduras. Ixi, Maria, ixi, ditaduras. Quem aqui não sabe, né, que de 1964 a 1985, 64, 85, o Brasil vai viver uma ditadura militar. Simplesmente 5 presidentes militares vão governar o Brasil. Lá de Carlos Castelo Branco, presidente, marechal, Humberto de Alencar Castelo Branco, assumiu em 64. Aqui do Ceará ele. Até 1985, quando Figueiredo, o último presidente militar, Figueiredo, aí depois veio a redemocratização, né? Bom, Marcelo, mas quem foi que patrocinou, investiu, apoiou essas ditaduras, esses regimes ditatoriais nas Américas, na América do Sul e do Central, América Latina? Quem apoiou foram os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, Tom? Estavam com medo, atenção turma, os Estados Unidos estavam com medo da União Soviética implementar nas Américas o socialismo. Uma dica de filme muito bom, turma.
Olga Benário. O nome do filme é Olga. Olga Benário foi a esposa de Carlos Prestes, um espião que depois vai virar político, né? Que depois vai criar a Coluna Prestes e vai andar pelo Brasil aí tentando uma revolução. A ameaça comunista do Brasil na América fez com que os Estados Unidos se preocupassem. Não, espera bem. A União Soviética não está de brincadeira. A União Soviética está querendo implementar nas Américas o socialismo. Aí os Estados Unidos ficaram preocupados. Em cada país, os Estados Unidos foram difundindo relações políticas. No Brasil não foi diferente. Patrocinados pelos Estados Unidos, em oposição à entrada da União Soviética e o socialismo. Os Estados Unidos simplesmente patrocinaram ditaduras dentro do país. E aqui nós tivemos o golpe militar do dia 30 de março de 1964. Aonde os militares, os homens de coturno, tomaram o poder do então presidente João Goulart. O presidente estava dentro do país e eles disseram que o presidente abandonou o poder. Pois saiba, Érica, que o golpe militar no Brasil, eles criaram até uma operação chamada Operação Condor. Lembra daquele pássaro? A Operação Condor, onde eles criaram estratégias, alianças para barrar a entrada do socialismo dentro do Brasil e nas Américas todinha. Nós tivemos um conflito armado em Cuba. Só que em Cuba a situação foi diferente. Cuba, um país pequeno, fica ali na ilha de Havana, na América Central. Cuba vai sofrer uma revolução em 1959, Revolução Cubana. Fidel Castro, na época, derruba o poder de Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista era o presidente de Cuba antes da Revolução e ele era aliado dos Estados Unidos. Aos Estados Unidos, rapaz, Fulgêncio Batista, gente, era um boneco mamulengo americano. Quando Fidel Castro toma o poder, estoura a Revolução Cubana. Na hora que Fidel assume o poder em Cuba, o Fidel vai implementar o quê? O socialismo. Aí os Estados Unidos, a partir dali, vão se tornar inimigos de Cuba e vão tentar derrubar o governo de Fidel Castro. Aí vão ter guerras, eles vão isolar Cuba, um embargo econômico. Tudo isso que eu estou mostrando no quadro, no slide, são conflitos da Guerra Fria. Dentre as várias mudanças, uma delas era uma menor interferência por parte dos soviéticos no leste europeu. Desse modo, os países que integravam o bloco socialista ganharam sua independência para buscar sua inserção em outras formas de governo, regime político e econômico. Porque aqui, gente, eu já estou tratando do fim da União Soviética. Porque os soviéticos, eles recebiam apoio da Rússia, que era a principal das 15. A Rússia sustentava as outras repúblicas. A Rússia era a mais importante da União Soviética. Das repúblicas, ela era, a Rússia, a mais importante. Só que a própria Rússia vai entrar em crise financeira. E aí, meus amigos? Quando a Rússia entra em crise financeira, ela já vai não ter mais como sustentar os outros aliados. Aí é aquela história, se a Rússia
deixa de sustentar os seus aliados da União Soviética na época, aí os aliados vão começar a pedir a separação. Professor, tem uma frase muito legal que define isso. Quando a Rússia quebra economicamente, os seus aliados começam a pedir para se separarem. Qual é a frase, professor? Acabou o dinheiro, acabou o amor. Claro, isso é uma frase tosca, mas tirando onda aqui, ela se enquadra um pouco a isso. Porque enquanto a Rússia tinha uma economia forte, as suas aliadas, 14, Rússia, o amor da nossa vida, porque ajudaram. Mas a partir do momento que a Rússia enfraquece economicamente, acabou o amor. As outras vão entrar em crise, e na crise, meu amigo, tem a frase, né, na hora da dor, todas as carnes se traem. O que aconteceu? Abandonaram ela. Abandonaram. E aí houve o esfacelamento todas as medidas de mudança, ela ainda tentou segurar a turma. Todas as medidas desenvolvidas no leste europeu foram executadas de forma pacífica e levou ao desmembramento do bloco socialista na Europa, proveniente das decisões dos países que integravam o bloco em questão de não dar mais continuidade ao regime político e econômico oriundo da União Soviética. Olha o Muro de Berlim caindo aí, gente. Ele vai ser destruído. Aí, imagem bonita isso aqui. Histórica. Em 1989, derruba-se o Muro de Berlim. Não tinha mais sentido. Aí, em 1990, a unificação das Alemanhas. A Alemanha se une, hoje só é uma. Então, gente, com a crise da Rússia, da União Soviética, as repúblicas começam a pedir, porque existem pessoas dentro da República Soviética, muito pequenas, com telhado mal feito. Na época, as casas soviéticas tinham poucos telhados, eles até diziam isso na época. Bom, e aí, consequentemente disso, vamos dar um tempo? Não, vamos continuar. Nós vamos fechar a porta? Vamos abri-la. A partir desse ato, buscou estabelecer medidas e reformas com o intuito de integrar suas economias internacionalmente no mundo capitalista. Olha aí, galera, os países que eram antes socialistas, com a crise da União Soviética, vão virar países capitalistas. É aquela história. Na hora da crise, na hora dos regimes econômicos enfraquecer, não deu outra. Galerinha começa a pular para o lado capitalista. Meus amigos. E aí o bicho pegou. Em toda a fase de transição dos regimes de governo, a queda do socialismo. Aconteceram várias transformações e mudanças na segunda metade da década. Claro, gente, o mundo vai mudar muito com o fim da União Soviética. Vão surgir novos países. A União Soviética, que era um só país, vai virar 15 diferentes. A Iugoslávia, que era aliada dela, vai virar 7. Olha só. De repente, da noite para o dia, surgem 15 países, mais 7, 22 países. O mapa mundi vai mudar completamente. Impressionante isso. E aí, essas transformações ocorridas, com o desmembramento, geraram uma modificação nas relações diplomáticas entre os líderes das nações. O mundo, gente, depois do fim da União Soviética, nós vamos ver surgir a nova ordem mundial, que é a que vivemos hoje. O mundo inteiro passa a ter uma nova relação diplomática e uma nova relação internacional. Além disso, houve uma intensa dispersão dos sentimentos de autonomia, de independência, de liberdade, de abertura econômica, de Estado mínimo, de neoliberalismo.
foram consequências do fim da União Soviética e o surgimento da nova ordem. E aí a Federação Rússia, devido ao arsenal militar, hoje permanece nas Nações Unidas, mas a Rússia continua sendo a maior potência da região armada, tão tal que invadiu recentemente a Ucrânia. Beleza, turma. E aí nós tivemos uma nova ordem geográfica internacional, que vai culminar com essa nova geopolítica. Mas os conflitos continuaram, só que mais localizados. Só que recentemente a Rússia, querendo reivindicar territórios antigos, por não concordar da Ucrânia querer entrar na OTAN, a Rússia, lá do Vladimir Putin, vai invadir a Ucrânia, capital Kiev, e esse conflito. Um dos problemas do socialismo é que não cria, apenas divide riqueza. São críticas feitas, né, pelos economistas, pelos grandes estudiosos, economistas e geopolíticos internacionais. É uma das críticas, Érica, isso é verdade, é uma das críticas que é feita ao socialismo. Maria Lígia, boa tarde. Enfim. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Guerra Fria e o mundo bipolar. O surgimento, o final, as características e consequências. Guerra Fria que vai influenciar no mundo inteiro. Paz impossível, guerra improvável. Duas potências, capitalista, Estados Unidos, e socialista, União Soviética. Cada uma dividiram o mundo, se armaram naquele conflito ideológico, político, militar e econômico. Espero ter contribuído para o entendimento desse assunto. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!